Eu vou iniciar te mostrando um dado que representa a importância da pontuação nessas provas. Olha só, diz aqui, ó, dados mostram que 30% das reprovações em prova de português acontecem por erro de pontuação. Isso é comum de acontecer nas provas de concurso público, de Enem, de vestibular e por aí vai. Por que as pessoas primeiro reprovam e por que as pessoas reprovam? Muito por conta de erros de pontuação. Primeiro, a pontuação ela é importante nas provas objetivas, é claro, né? A gente precisa saber por que é importante uma vírgula, quando que se usa vírgula. Geralmente nessas questões, eles vão fazer uso da vírgula e vai te pedir a explicação por que ela foi usada de determinada forma. E eu não falei dos dados da interpretação de texto, que é muito mais grave. Olha como é que está ligado pontuação com interpretação de texto. Se você não domina a pontuação, você não tem uma boa leitura. Com certeza você não tem uma boa leitura. Às vezes o candidato ele está lendo uma pergunta e lá na pergunta ele encontra uma palavra que ele não conhece. Olha só que interessante. Geralmente, depois dessa palavra que o candidato não conhece, tem uma vírgula, porque vem uma explicação exatamente dizendo o que significa essa palavra. Vírgula, explica e fecha com vírgula. A vírgula serve, entre tantas outras coisas, para explicar, para esclarecer um termo anterior, que é essa palavrinha difícil. E aí, o camarada, por não saber isso, ele acaba perdendo esse ponto desnecessário, sabe? E reprova na prova que ele está fazendo. É isso que eu quero ajudar você a entender e a eliminar essa possibilidade de erro. Eu estou falando da vírgula, mas tem vários sinais de pontuação. Ou seja, vários mecanismos que nos ajudam a interpretar o texto, a responder questões objetivas. Por que a vírgula foi usada aqui? Por que o travessão, os dois pontos, ponto e vírgula, todos eles têm mais de uma função. E isso reprova. É muito difícil? É bicho de sete cabeças? É claro que não, isso é simples. Sabe? Basta que você tenha um material adequado, porque eu já fiz várias provas de concurso público, eu já fui estudante, já estudei pra caramba. As primeiras provas de concurso público eu reprovei, mas depois que eu entendi que os detalhes fazem a diferença, eu comecei a ser aprovado, e não só aprovado, bem classificado, tanto que os últimos concursos que eu fiz, eu passei em todos. E é isso, essa experiência, essa estratégia que eu quero passar para você, porque eu já sei, tá? Esse caminho, o teu caminho, pode ser encurtado através dos métodos que eu estou aplicando nos materiais que eu estou produzindo. E o que pode mudar na sua vida ao adquirir esse e-book? Eu vou falar dele daqui a pouquinho, tá? Mas eu quero que você entenda a importância desse assunto. Tudo fica mais fácil, tudo fica mais prático. Aquilo que a gente achava que era difícil, que era um bicho de sete cabeças, a gente percebe que não é tão difícil assim, que é simples. Basta um pouquinho de foco, basta um pouquinho de dedicação para estudar. Este e-book foi feito para quem está afim de passar no concurso público, para quem está afim de passar nas provas de Enem, nas provas de vestibular. Agora, se a pessoa não está focada, não está afim de estudar, aí esquece isso. Esse e-book não é para essa pessoa. Tá? É para quem está afim, de fato, de ser aprovado nessas provas que eu acabei de falar. E se você já perdeu pontos porque ficou em dúvida entre usar uma vírgula e um ponto e vírgula, se você já travou num texto repleto de sinais de pontuação e sua redação já foi mal avaliada porque você não domina a pontuação corretamente, então, gente, esse material é para você. Não tem jeito, tá? Eu vou te mostrar um pouquinho desse material por dentro. Pontuação para concursos, questões comentadas e regras essenciais. Tem aqui a página de boas-vindas, introdução, é um texto introdutório, por que aprender pontuação é tão importante para concurso. O que você vai encontrar neste e-book, né? Está aqui detalhado. Aí, olha só, aqui já começa a definição, os conceitos, exemplos, quando usar a vírgula, tá vendo? Aí vem vários casos, aqui, ó, observações importantes, separar posto explicativo, separar vocativo, separar orações coordenadas sindética e por aí vai, né? Quando não usar a vírgula, são os casos em que a gente não deve usar a vírgula. Aqui sobre o ponto e vírgula, quando usar o ponto e vírgula, a mesma pegada, né? Quando não usar. Quando usar os dois pontos, são vários, ó, introduzir uma explicação, citação, o resumo, introduzir uma enumeração, antes de explicações ou conclusões com títulos e subtítulos. Aqui eu trago aquilo que há de mais significativo e de mais importante,
que de fato cai em prova de concurso público. Cada conteúdo desse daqui que eu estou mostrando para você é porque eu fiz uma pesquisa para saber o que de fato cai nessas provas de concurso público. Eu peguei prova de 10 anos atrás até agora. E eu só tive as minhas aprovações depois que eu consegui entender esses detalhes. Não adianta eu estudar aquele catatal de coisas de língua portuguesa que eles colocam no edital, a pessoa fica doidinha, estuda tudo e não aprende nada. Isso é um outro problema. Mas quando você está focado, você pega exatamente aquilo que você sabe que vai cair na prova, fica muito mais fácil. Sabe? A sua aprovação está a um passo de ser alcançada. Vamos continuar olhando aqui, ó. Olha só. Aqui tem 2 pontos, né? E aí sim, vai ponto de interrogação, aspas, parênteses, reticências, os sinais de pontuações todos. Aqui, fixando o aprendizado, prepare-se para o próximo passo. Aqui você vai treinar aquilo que você aprendeu aqui no e-book. Questões de concurso público, pontuação. Eu coloco aqui a estratégia de resolução, tá vendo? Aprimorando sua preparação. E aqui, de fato, começam as questões. Ó, essa aqui ó, de 2024, bancas diversas, Consulplan, IGEDUC, Sesgran Rio, Objetiva, Instituto ACES, tá vendo? São várias questões, né? E mais para frente, nós temos aqui, ó, o gabarito, fixando o aprendizado. Atividades de fixação, tá, do conteúdo, ok? Uso ponto vírgula, 2 pontos, todos eles. E aqui o gabarito das questões de concurso público. Com a resposta e a explicação das respostas. Tá vendo? Ó, questão 2, resposta B, e eu estou explicando. Questão 1, ó, resposta errada. Questão 3, resposta D, e aí vem a explicação de cada uma delas. E aqui no final, eu ainda deixo, ó, aqui na conclusões e dicas, né? Dicas para consolidar o aprendizado. O que vem por aí, tem a bibliografia aqui, tá vendo? Isso quer dizer que existe um caminho testado e comprovado para transformar tua dificuldade em acerto, em aprovação. E não é só isso. Outro assunto que é extremamente relevante e que cai muito em concurso público são as palavrinhas que, se e como. Por que eu sei disso? Porque eu fiz pesquisa. Gente, eu sou professor há 25 anos. Eu sei exatamente, hoje eu posso te falar quais são os assuntos que mais caem em prova de concurso público. E outro assunto é esse, o uso do que, do se e do como, tanto sintaticamente quanto morfologicamente. E eu fiz um outro e-book, eu tenho um outro e-book dessas 3 palavras, com as funções morfológicas que elas desempenham, e são várias, e cai muito na prova de concurso público. Às vezes o estudante está lá, acha que o que é apenas pronome relativo. Aí chega em uma determinada questão que está perguntando exatamente qual é a função morfológica do que. E aí o camarada acha que é pronome relativo. Ele vai lá, nem pensa muito, pronome relativo. Não, não é o que. O que pode ser várias coisas, inclusive substantivo, conjunção, entre outras várias funções que o que desempenha. O se, a mesma coisa. O se não é apenas índice de indeterminação do sujeito, não é apenas conjunção, não é apenas pronome apassivador. Tem outras funções também, o como, da mesma forma. Esses elementos caem em prova de concurso público. Basta você pesquisar no Google, que você vai achar. E eu tenho esse e-book das funções morfológicas do que, do se e do como. O preço dele, se eu não me engano, é 47. Eu vendo lá por R$14,90. E esse e-book, para você que vai comprar o e-book de pontuação, o e-book do que, se e como, vai de bônus, vai de graça para você. Então aproveite. O e-book de pontuação custa R$ 69,90. Tudo isso sai, os 2 e-books, por R$ 19,90. Então, eu tenho certeza que você sabe o quanto vale a tua aprovação. Tá? Então, não pense 2 vezes. Clica no link abaixo, estude, tenha foco, que você vai alcançar a tua aprovação com a metodologia que eu experimentei e que eu estou passando para você. Aproveite, boa sorte e bons estudos. Clica no link abaixo.